Olá, olá! Vamos para mais um episódio do nosso Mentes que Conectam. E sempre lembrando que esse podcast, ele apoia o Instituto Colo de Mãe, que após toda a situação de, na catástrofe, ter acolhido as famílias atípicas, entregou, né? Fez todo um acompanhamento para que as famílias pudessem voltar para casa e agora está na nova fase, que é com uma nova localidade e podendo fazer toda uma ambientação para ser um local que vai continuar acolhendo famílias atípicas. Então, é com muito orgulho que esse podcast apoia essa causa, de poder realmente estar fazendo um bom diagnóstico, dando um bom atendimento a pessoas que muitas vezes não têm condições de um atendimento particular, né, não têm acesso. Então, o meu pedido aqui é que você possa, da forma como puder, R$ 2, R$ 20, R$ 200, R$ 2.000, quem sabe, tá vendo aqui o Pix e o QR Code em toda a nossa programação vai estar passando para você, para poder estar apoiando essa causa que é tão nobre. E lembrando também, que sempre a gente tem que relembrar, se você não está inscrito no programa, já se inscreve, toca o sininho lá e compartilha. Porque hoje nós vamos tocar fogo no parquinho. Hoje esse podcast aqui é de pessoas inquietas, pessoas que realmente fazem acontecer. E eu estou realmente... Eu sou uma privilegiada, porque eu tenho essa possibilidade de dialogar com pessoas que eu admiro, pessoas que eu tenho carinho, pessoas que eu, às vezes, tenho a oportunidade de conhecer pessoalmente, e gente que está realmente comprometida em hands-on, arregaçar as mangas e fazer. Então, eu vou apresentar os convidados desse nosso episódio de hoje. Eu vou começar pela Nancy. A Nancy é graduada em Engenharia Ambiental pela UBRA de Canoas, vice-presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Esteio, CMDU. Fez a revisão do Plano Diretor 2013 até o momento, é isso? Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Esteio, Coman, 2012, 2013, 2010, até o momento também, meu Deus. Homenageada na Câmara de Vereadores de Esteio no Dia da Mulher. Teve o Prêmio Anual do Corpo de Bombeiros de Esteio, concedido em julho de 2013. Engenheira do Ano pela Sociedade de Engenharia do Estado do Rio Grande do Sul, em 2021. Recebeu o troféu Anita Garibaldi, concedido pelo Instituto Cultural Giuseppe e Anita Garibaldi, em 2022. Tem atuação no CREA, do Rio Grande do Sul, é inspetora-chefe da Inspetoria de Esteio do CREA, representante do Zonal Sinos, do CREA do Rio Grande do Sul, coordenadora das inspetorias do CREA Rio Grande do Sul, conselheira suplente na Câmara Especializada, meu Jesus, né? Especializada de Engenharia Civil, em 2020, representante dos presidentes de CREAS no Grupo Nacional do Programa Mulher do Sistema Confea, CREA e Mútua, em 2021, e é presidente do CREA Rio Grande do Sul nas gestões 2021-2023 e agora 2024 até 2026. Foi a primeira mulher eleita e reeleita em 90 anos. Nancy, obrigada por estar aqui. E agora eu vou apresentar o Eduardo. O Eduardo, que é também um grande amigo. Eu olho para ele, eu me lembro também da esposa dele, a Dani, já fica aqui um beijo, registro, uma mulher também, uma mulher guerreira. O Eduardo, ele é diretor de unidade de negócios do grupo Uniftec. Eduardo é engenheiro civil e matemático, especialista em educação à distância e inteligência de negócios, além de ser mestre em ensino de matemática. Tem uma vasta experiência em gestão de empresas e equipes de pequenos, médio e grande porte, em especial em faculdades e universidades. Atualmente é diretor de unidade e negócios da Uniftec, que é um grupo educacional com sede em Caxias do Sul, unidades em Porto Alegre, Novo Hamburgo e Bento Gonçalves. Gente, que não é para qualquer um, vocês viram, né? Obrigada pela participação. A gente sempre faz a gravação aqui nos estúdios do ProHub. E hoje que nós estamos gravando, está um dia frio, frio. Estamos gravando num sábado, às 2 horas da tarde, e eles tiveram a gentileza
de deixar suas famílias e estar aqui conosco. Gente, bem-vindos. É agora o momento de vocês poderem, de alguma forma, compartilhar um pouco da história de vocês. Eu acho que é sempre bom a gente contar para as pessoas, porque a gente olha esse currículo aqui e diz assim, nossa, vocês são pessoas de carne e osso e são pessoas que construíram tudo isso. Então, como é que vocês construíram toda essa trajetória tão exitosa? Por favor. Não, vamos inverter. Já que começou comigo, agora vamos retribuir a gentileza. Sem problema algum, né? Isso aí. Bom, eu acho que contar sobre nós é sempre desafiador, porque nós sempre vamos ter um extrato de tudo isso, né? Mas fazendo essa nossa conexão da engenharia, então, né, Nancy, que nós estamos falando. Eu, como a Jaque bem leu ali, sou engenheiro civil e matemático, e essas coisas se cruzaram na minha história e construíram a minha história profissional. Eu, muito jovem, entrei na Universidade Federal, então, e enquanto estava fazendo meu curso de engenharia, virei monitor. Aquela coisa que, né? Como é que se trabalha na Universidade Federal? Não se trabalha, ou é mais difícil, né? Então, tinha que ajudar a pagar as contas, ou pagar as minhas contas, pelo menos, naquela época. Virei monitor. E aí uma amiga um dia disse assim, mas e tu tem jeito para dar aula? Deveria dar aula numa escola. Eu disse, nem pensar. Eu faço engenharia. Que negócio é de dar aula, né? Dar aula não existe no meu radar. Passou um tempo, ela me ligou e disse, olha, tu deveria... Vem dar aula, tem uma vaga de professor. Eu disse, eu, professor, 20 anos. Eu, professor? Olhei, fiz as contas. Engenheiro, né? Vamos fazer contas. Acho que é legal, vou lá uma noite dar aula. Então, neste local, dei aula uma noite. No outro semestre, 5 noites. E no outro semestre, um núcleo dessa escola que eu iniciei dando aula foi para dentro da Ubra. E eu, em 1998, pode falar as idades por aqui? Sim, até porque nós estamos muito bem, né? Isso aí. É verdade. Em 1998, eu entrei na Ubra e fiquei na Ubra de 98 a 2009. Lá eu entrei como professor, então, na época era supletivo, Educação de Jovens e Adultos. Lá dentro mesmo da escola técnica. Lá dentro eu ajudei a implantar o núcleo de educação à distância da Ubra. E em 2009 eu saí como diretor de educação à distância da Ubra. Então eu entrei como professor de ensino técnico e EJA e saí como diretor de educação à distância em 11 anos. Nessa trajetória, é óbvio, eu concluí meu curso de engenharia. Aí eu fiz o curso de matemática em paralelo, porque comecei a ter gosto pela educação, né? Fiz meu mestrado. Nesses 11 anos eu concluí, então, 2 graduações, uma pós-graduação e um mestrado neste período. Fui convidado. FTech? Pois então, e fui convidado neste período, que era um período conturbado da universidade, a vir compor a equipe da FTech Porto Alegre. Então, vim para o grupo que até então era FTech Faculdades, né, que hoje é UniFTech, para ser gestor de uma unidade. Tinham 2 unidades em Porto Alegre. Em um ano eu estava na direção, de novo, do grupo aqui em Porto Alegre. Então, essa coisa da gestão do ensino é algo que perpassa a minha vida. Fiquei no grupo na FTech de 2009 a 2020, novos 11 anos. Então, com fusões, com aquisições, com reconfigurações do grupo, né? Na operação de Porto Alegre. Estive por 4 anos fora. Estive em outras instituições de ensino, estive à frente da direção executiva da RDC, que já que trabalhamos juntos lá por um período também. E aí vem só um elo da história, assim, muito acadêmica, numa nova oportunidade em empresa de comunicação. Então, algo para mim super diferente, super rico naquele período. E há 4 meses atrás, por essas coisas que a nossa história vai reconfigurando, né? O reitor do Grupo UniFTech me convidou para voltar para o grupo. E aí veio uma história muito emocionante, por um grupo que eu tenho muito carinho, porque a própria unidade de engenharias do nosso grupo fui eu que fundei e retorno, portanto, a esse local, num momento super difícil, porque eu retorno e em 20 e poucos dias nós temos a questão das enchentes. E nós tivemos lá, na unidade do Sarandi, como todo Sarandi, né, mais de 1 metro de água e uma unidade que está sendo toda reconstruída. Então, assim, nós... Conversando internamente lá no grupo, falamos esses dias sobre isso, sim, que essa minha vinda talvez tenha sido uma configuração de alguma coisa que deveria ter acontecido, né? De alguém que iniciou lá e que agora estamos numa etapa muito bonita de reconstrução. E aí, só fazendo um adendo que eu estava tão empolgada aqui, que acabei não relembrando as pessoas que nos acompanham, que esses episódios que nós estamos fazendo, eles fazem parte de uma websérie que é Reconstruindo o Rio Grande do Sul. Que é a gente poder estar pensando exatamente por esse momento dessa catástrofe que a gente viveu e como é que a gente faz para seguir. E agora o Eduardo falando desse momento de reconstruir
a casa, né? E tendo esse vínculo tão afetivo e tão importante. Então, só relembrando os nossos ouvintes que ainda estamos com a websérie, já estamos nos encaminhando para um final, mas acho que é importante sinalizar, né? Que nós temos que estar atentos. Mas vamos ouvir a Nancy também, porque a gente tem histórias sensacionais. E quando ela falou já dessa... Porque é um equilíbrio, né? Eu fiquei pensando aqui, como é que o Eduardo conseguiu conciliar, estudar e junto fazer toda essa quantidade de horas. Porque eu que sou professora, a gente sabe o quanto que dar aula é uma ginástica emocional. E a Nancy tem toda uma história linda também de conciliar papéis de maternidade com a sua formação, com a sua história profissional. Isso a gente se identifica muito. É verdade. Olha, eu começo sempre agradecendo os convites, né? Agradeço sempre a cada pessoa que lembra do nosso nome. Eu acho isso muito bacana. E poder fazer parte dessa websérie, né, Jaque, que tu está fazendo. E como é bom a gente se sentir acolhido. Eu não sei se as pessoas conseguem ter essa dimensão do ambiente que a gente está tendo aqui. Parece que a gente se conhece já há tanto tempo. E achei tão carinhoso a forma como tu te referiu à esposa do Eduardo, né, a Dani, que eu não conheço, mas manda um beijo para ela também. Eu digo da mesma forma do teu parceiro de vida, que é uma pessoa muito bacana, que é nosso conselheiro lá na Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho, que é o engenheiro mecânico e segurança do trabalho, o Alexandre, que é muito bacana ele ter vindo num primeiro mandato, né? Mandar um abraço para ele que está aqui também nos acompanhando e faz parte, né, dessa instituição de ensino superior, como a gente chama, quem representa as nossas escolas, universidades, enfim. E que bacana essa história, ouvir agora aqui do Eduardo, né, que vocês são muito parecidos, né? O Eduardo e o Alexandre, eu vejo que sorte que quem estuda, né, nessa universidade, nas unidades que ela tem aí em Novo Hamburgo, em Bento, em Caxias e Porto Alegre, se eu gravei aí as unidades. E que bacana. E o Alexandre está aí com um desafio enorme, porque é o primeiro conselheiro, vai ficar para a história, né? Espero que a gente consiga ter mais profissionais. Mas que coisa também bacana nos bastidores, que a gente conseguiu aqui já ver que a gente tem uma história em comum, né? De tudo isso que eu estou falando, da Jaque com o Alexandre e o Eduardo, que justamente ele estava contando aqui a história dele enquanto professor tão jovem, e as contas que eu fiz rapidinho, ele é quase 5 anos mais novo do que eu, mas a gente deixa para lá. Mas a gente está sempre fazendo contas, né? Ele tinha 20 anos em 98, eu já tinha 25, então a gente faz uma conta rápida, mas todos estamos bem, como a Jaque disse aqui. E bacana isso de que quando os nossos caminhos quase se cruzaram, né? Quando ele teve essa trajetória de tão jovem, encontrou o caminho dele, né? Assim, mesmo de forma indireta, não se imaginando o professor, né? Ele se encontrou no mesmo ambiente em que eu estava justamente em 1998, foi o ano meu, que eu digo sabático, que eu fiquei de fora, porque durante a graduação, eu me vi grávida na minha primeira gestação da minha filha Vitória. Então, a gente estava conversando e ouvindo aqui que esse programa, né, esse teu chamado para o colo de mãe, assim que possível, eu vou sair daqui e vou tentar ajudar também, porque não poderia ter um nome mais significativo para quem é mãe, para quem não é mãe, para quem é mãe de outra maneira. Né? As mães, em tudo que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, elas são as mais vulneráveis, né? Sempre. Então, a gente viu várias realidades, fizemos aí várias ações num projeto que se chama Reconstruir. Volto a dizer como os nossos caminhos se entrelaçam nessa websérie Reconstruir, e o projeto que a gente chamou no CREA é Reconstruir. Então, a gente teve esse olhar aí, enquanto profissionais, daquilo que para nós é tão fácil, que é o conhecimento que cada um tem, a bagagem que cada um tem da sua formação, poder ajudar quem precisa, né? Então, foi muito bacana, vários colegas, né? O Alexandre fez parte aí, de uma comitiva que foi no distrito de Mariante, que faz parte do município de Venâncio Aires. Outro grupo de colegas foram para Sinimbu, foram para Vale do Sol, foram para Putinga, fomos também para Canoas,
ajudamos ali num grupo de mais de 100 profissionais entre Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, unidos, uma semana inteira, fazendo vistorias técnicas, laudos técnicos e tudo entregue. Então, isso foi muito bacana, a gente poder ajudar com algo que é tão acessível, né? E vem o desafio sempre, principalmente para nós mulheres, mas não é diferente para os homens, da gente cumprir vários papéis, de não nos sentirmos culpadas, de que a gente está deixando o nosso lar, a nossa casa, né? E a gente tem sempre essa cobrança, eu acho, né, Jaque? Mas eu já estou entrando na tua área, que não é mais a engenharia, mas eu acho muito bacana, e aqui um desafio da gente incentivar na nossa fala. Eu sempre procuro falar sorrindo, eu sempre penso que a gente tem que incentivar os jovens, né? Eu sempre penso nos meus filhos. Eu tenho uma filha de 26 e um de 22, e parte do meu coração com o meu caçula está em Portugal. Então, ter um filho tão jovem, tão longe da gente, é uma pergunta que uma mãe nunca faz, porque eu não tenho como dar o meu colo, que é perguntando se o filho está bem. Porque se o filho disser que não está bem, haja dinheiro para pegar um voo e a gente Ainda mais agora, né? Mas é isso, eu acho que é um pouco da questão da inquietude. Tu não poderia, eu acho que talvez ter começado a descrição de forma tão precisa, assim. Eu acho que o desafio, a inquietude, eu acho que me trouxe até aqui, né? Assim, esse currículo e parte aí, eu acho que até é muita coisa, né, para ser lido. E eu sempre, assim, onde eu tô e por onde eu passo, eu só quero uma coisa. É sempre ajudar, não atrapalhar, e a gente entender que cada um veio nessa vida com algum propósito, com algum papel. Tem gente que ainda não encontrou o seu papel, e tem gente que talvez não vai encontrar nessa passagem. Mas eu acho que quanto mais a gente puder, talvez, ter essas relações, estarmos abertos, eu acho que a diferença, talvez, da minha personalidade, eu sempre estou aberta a qualquer, seja para crítica, eu sempre penso, aquela pessoa ela deve ter algo com ela, não é comigo. Então, a engenharia ela é um desafio. E a gente está aí nesse desafio maior que o que aconteceu no nosso estado. Foi algo sem precedentes no mundo, né? Nós tivemos aí uma visita muito bacana que foi divulgado hoje nas redes do Conselho. Convido a todos para assistir, que foi a questão do aeroporto. Nós fomos no aeroporto, o Felipe, que está aqui conosco, que é da equipe de comunicação, ele também nos acompanhou. E foi muito legal a gente ver que o nosso aeroporto está sendo retomado. Mas temos que acreditar em quem está trabalhando por nós. Quem está lá tem o conhecimento. E o que a gente não quer com o acidente que tivemos agora, ontem, que aconteça algum acidente na nossa retomada. Sim. Então, foi muito bom a gente ir lá ouvir de quem tem um pouco mais de experiência do que nós, de que estudou para aquela área. E tem muita gente querendo ser engenheiro e não é engenheiro, assim como tinha muita gente que queria ser médico durante a pandemia. Então, eu acho que essa mistura de que eu aqui que estou talvez numa outra atividade da engenharia, com o Eduardo, com o Alexandre, que formam os nossos futuros profissionais, e esse olhar cuidadoso que tu tem da tua formação, né, nessa área da psicologia que é tão importante, a comunicação também, eu acho que esses ingredientes aí que vai dar certo, e essa inquietude nossa hoje aqui, a gente vai espantar esse frio e a gente vai botar fogo no parquinho, concordo. Eu tô com isso. calor aqui, né? E esse eu acho que dentro do propósito que essa websérie está fazendo e pegando essa experiência de vocês, porque nós vivemos realmente uma catástrofe. Eu entrevistei aqui o Léo Fará, que é um bombeiro, que hoje ele tem feito uma série de palestras, tem todo um curso de formação de lideranças, porque buscou em toda essa sua vivência, e ele participou de uma série de catástrofes. E tem toda realmente a formação. Brumadinho, ele esteve à frente, Teve. Eu assisti ele na HSM ano passado. E é uma pessoa realmente assim sensacional. Eu fiquei encantada de ouvi-lo. E ele traz essa reflexão de que nós teremos outros incidentes. Nós teremos outras situações, porque hoje, realmente, ao mesmo tempo que nós temos progresso, nós temos uma série de situações que são adversas ao meio ambiente e à natureza. E aí, às vezes eu tenho uma sensação que parece que já passou o que a gente viveu no Rio Grande do Sul. E essa é a minha inquietude. Porque, como algumas pessoas estão bem, algumas partes, né, algumas empresas voltaram, comércio alguns voltaram,
Algumas pessoas voltaram para casa. O Eduardo não conseguiu voltar para casa dele ainda. E esse foi um dos motivos que eu disse assim, porque isso foi uma coisa impressionante com toda a dor que eles passaram. E por isso eu falei na Dani, porque eu acompanhava pelas redes e eu olhava e dizia, meu Deus do céu, como é que essa mulher está ali continuando com a sua fé e continuando realmente com uma atitude extremamente positiva, né? Estando fora da sua casa e estando numa situação de absoluta incerteza. Então, isso, assim, aumentou o carinho e a admiração que eu tenho por vocês. E aí, eu tenho acompanhado o trabalho do CREA, eu te acompanho, né, Nancy? Eu acompanhava desde antes dessa situação, porque, para mim, é muito importante a gente ver mulheres guerreiras, mulheres que estão fazendo e que estão realmente fazendo. E que estão ocupando espaços, que estão correndo riscos e que estão usando das horas, além de toda a sua atividade, também para poder auxiliar as pessoas. E aí eu queria muito trazer para vocês como é que vocês estão vendo essa situação, né, da catástrofe e desse momento que nós estamos vivendo, que é reconstruir o Rio Grande do Sul. Então, o que a gente tem aí de lições aprendidas e o que nós vamos fazer com essas lições aprendidas? Queria muito escutar vocês. Bom, vamos lá. Eu vou usar, enquanto tu falava, já que lembrando de duas coisas que eu acho que são bem pertinentes aqui. Uma com o olhar que tu falaste de fé e outra com o olhar de engenheiro. Quando falas em fé, nós dois temos um amigo comum também, o Padre Leandro. Sim, que fala aqui, né? Que esteve aqui já, que fala que oração é orar com ação. Então, quando a gente fala em fé, isso de um padre dizendo isso. Ela não basta ser e a energia ela é importante, mas não basta ser somente a energia. É a energia mais a ação. Então, nessa hora que a gente fala assim, em ter fé em fazer as coisas, a fé por si só, eu não acredito que ela isoladamente consiga ter um movimento tão grande se não tiver a ação junto. Então, parafraseando o Padre Leandro, na fé que tu falasse, acho que talvez isso seja algo que nos movimente, falou na Dani, isso obviamente nos movimenta muito, a fé com a ação, né? Então, bom, e aí a psicologia explica melhor do que a engenharia isso, né? Tu tem lá no luto as tuas etapas inteiras, né? Tu nega, depois tu não aceita, depois tu começa a aceitar, depois, bom, agora acomoda e vida que segue, né? Porque não tem muito o que se fazer. E aí, sobre isso, olhar agora da engenharia, na engenharia nós falamos muito assim, que se eu não mudar as variáveis, eu não consigo mudar o meu resultado final. Eu acho que isso aí é o que essa catástrofe precisa nos ensinar. Nós sabemos que diques romperam, que muros não foram suficientes. A engenharia fala há anos, desde quando eu era estudante, que o muro da Mauá não poderia ser derrubado, que as casas de bombas teriam que ser elevadas. Isso a área técnica, nossa área, fala há muitos anos sobre isso. Mas aí a gente sabe, passa, deixa, não é prioridade. Por todos os motivos ela vai ficando. Então, sob o olhar do aprendizado, vem o olhar do aprendizado que nós engenheiros tratamos o tempo inteiro. Para eu mudar um resultado, eu tenho que alterar as variáveis. Se nós não alterarmos, esperarmos a natureza se acomodar, ela não vai se acomodar. Porque tu bem citou que nós temos mudanças climáticas que são drásticas, nós temos mudanças de comportamento desse clima que vem se movimentando há tanto tempo. Então, é muito provável que nós teremos novas catástrofes. Mas como nós nos movimentamos para isso? Nós, de fato, refizemos os diques, repensamos na posição das casas de bombas, repensamos nesses cursos de água que nós falávamos antes, né, Nancy? Nesses cursos de água, se eles estão adequados ou não, se essas águas foram dragadas ou não. Então, nós temos que ter uma ação, de novo, não basta ter fé, nós temos que ter uma ação para que essa variável final, catástrofe, que deverá voltar a acontecer, tenha outro percurso. Então, porque é bem importante, porque o Léo Fará estava mencionando isso, que no Japão as crianças vão sendo preparadas porque sabem que moram num lugar que é passível de ter os furacões, né, os terremotos. Na verdade, lá no Japão são os terremotos que... Eles aceitam que vai acontecer, Eles aceitam, né? que vão acontecer, mas não aceitam passivamente. Então, mas eles se preparam, porque é um dado de realidade. Não dá para negar esse dado de realidade. Agora, eles se preparam. E junto com isso, e aí por isso que eu adoro engenheiro, não é à toa que casei com... Escolheu bem. com o engenheiro. Mas eu adoro a engenharia porque é poder pensar esses meios possíveis para a gente lidar com esse ambiente que é o incontrolável.
Então, o que nós fazemos em carreira? A gente diz isso, eu não tenho como controlar o que está lá fora. Mas o que é possível? Quais são as variáveis que são possíveis? São as tuas competências, são os recursos que tu vai buscar para lidar com esse cenário. E é isso que a gente tem que fazer. E o CREA também, e o CREA está fazendo, né? Acompanhou o tempo inteiro. Né? É verdade. O CREA está fazendo. E queria trazer também uma experiência, eu sou natural aqui de Porto Alegre, mas moro há cerca de 27 anos em Esteio. Então, eu convivo há 27 anos com a questão das cheias, né, num município que sofre com as cheias. Sofreu muito, muita gente também desabrigada, mas Esteio teve parte da cidade atingida, que foi bem ali o bairro lindeiro, a Expo Inter, né, para o pessoal se localizar. E na fala que eu ouvi do Eduardo, a minha casa faltou cerca de 300 metros para a água chegar. É um dos poucos pontos altos da cidade que eu resido que tem um perfil da altura da cidade média da altura do Rio dos Sinos, né? E, bom, falando das variáveis, e é uma fala que eu estou tendo com frequência, eu gostaria de trazer aqui também, indo ao encontro do que o Eduardo falou, do que a Jaque aqui disse, nós tivemos os nossos projetos baseados em dados da nossa maior enchente até então, que era de 1941. Os nossos projetos, pontes, estradas, né, que a gente chama aí de obras de arte, pessoal da engenharia civil, nós tivemos aí com um tempo de recorrência de 50 anos. Façam as contas. Nós tivemos aí de 41 para 2024, 83 anos. Então, se nós fizemos projetos baseados com os dados da enchente de 1941, o que nós fizemos nesse intervalo do tempo de recorrência de 50 anos, já que a última enchente foi 83 anos atrás? Na verdade, a gente precisa ter um investimento maior. Não se faz uma boa engenharia, não se faz boas obras sem que tenha um investimento. A gente, na verdade, e eu estou falando a gente de um modo geral, porque não precisamos botar o dedo na ferida no momento em que precisamos pensar adiante e reconstruir o nosso Estado. Mas, sim, os investimentos dos planos plurianuais dos municípios, a rubrica para a manutenção preventiva e que dirá corretiva ou que dirá a manutenção preventiva é sempre pequena. Agora, todo mundo está atento à previsão do tempo, mas lá tem um profissional que estudou e que é uma previsão, hoje não é tanto uma previsão. A previsão hoje, ela avançou muito e ela acerta muito. Sim. Né? Mesmo chamando ainda de previsão. Nós temos aí importantes instituições de ensino superior que ali é uma ebulição de conhecimento. E agora, o governo do Estado chamou essas instituições de ensino superior e os nossos colegas que são docentes e que têm a pesquisa de ponta para fazer parte de um comitê científico que a gente achou que nunca isso ia acontecer. Então, nós estamos tendo aí nos municípios também olhares, né? Agora eu quero ouvir que um engenheiro, seja ele mecânico da segurança do trabalho, civil, ambiental, químico, elétrica, tudo que é engenharia. Eu quero ouvir o que esse profissional tem a dizer. Mas esse profissional sempre esteve ali. Nós sempre estivemos aqui. E sempre os nossos pareceres técnicos, eles foram para o fim da fila, para o fim da pilha. Os pareceres jurídicos e os pareceres médicos, eles são levados em consideração. Os técnicos, não. Então, as imagens que nós vimos, e aqui eu não vou citar, mas todos vão lembrar, de uma loja que fica à beira de um rio bem conhecido, ou seja, todos entenderam que ela, na construção, naquele local, é adequado ou não. Hoje, todo mundo entende que como alguém autorizou aquela construção. Mas e a pressão do empreendedor? E a pressão para o técnico, o colega que está na prefeitura para liberar o licenciamento, seja urbanístico ou ambiental. Mas o prefeito diz, não, mas o investimento só vai vir se ele fizer naquele local. Prefeito, naquele local a água vai subir. A gente dá um jeito. Eu tenho certeza que nós amadurecemos com o que aconteceu, mas a que preço? Então, agora nós temos que realmente não adianta fazer cidades resilientes. Se as nossas cabeças, elas não vão acompanhar. Esse é um ponto fundamental. Não adianta pensarmos em novos projetos. Nós continuamos tendo excelentes profissionais, excelentes pessoas que querem o bem das nossas cidades. Porém, nós precisamos de investimento e nós precisamos sair dessa briga política de o dinheiro está aqui. Não importa, ele tem que chegar na pessoa que foi atingida.
O Eduardo, ele foi atingido, ele não tem hoje o lar, porque a casa, a residência, não é só isso, né? É o nosso lar, é onde a gente nasceu muitas vezes, a gente viu a história da nossa família. Eu hoje, eu fiquei pensando, se a minha casa fosse atingida, Eduardo, eu me agarraria nas fotos dos meus filhos que são ainda do tempo analógico. E porque aquilo é uma memória para mim. E depois eu pensaria nos bichos. Eu tenho 4 cachorros em casa. Eu não sairia de casa sem os cachorros. E eu imagino assim os corações de pessoas como o do Eduardo, como o da Dani, como da família que passou por essa perda, sabe? Eu acho que a gente não podemos fazer as mesmas coisas, como na fala do Eduardo, da mesma forma. Mas o que nós vamos realmente mudar? Vamos começar a ouvir realmente quem sempre esteve nas universidades, quem sempre esteve aí trabalhando pela comunidade, ou a gente vai continuar fazendo as coisas da mesma forma? Quando tu estava agora te ouvindo, e eu acho que tem esse ponto que realmente é muito importante, e é realmente um dos propósitos desse podcast aqui, é convidar as pessoas para que possam fazer reflexões, para que a gente possa olhar, se desapegar um pouco de crenças, se desapegar um pouco das torcidas, porque o que a gente percebe, e é isso, na fala inicial, você mencionou o acidente de avião. Uhum. Será que a gente precisa ter um acidente de avião para depois começar a pensar? Porque agora vai começar a ser pensado. Como é que o avião congela? Como é que tem... E aí, depois que morreram 65 pessoas, se não me falha, aí nós vamos começar a pensar. Então, sempre é a dor que vai fazer com que a gente reveja. Esse é o ponto. O que nós vamos fazer para que nós possamos começar a colocar mais na nossa conduta uma postura preventiva, uma consciência maior, a gente poder realmente, porque eu vejo muito discurso. É verdade. Muitas fachadas. E, na verdade, isso são brigas de ego. Eu vejo já que, Nancy, nesse momento, que a gente tem evoluído muito no sentido de entender o multiprofissionalismo como ideal, né? Nós vivemos um passado com as caixinhas isoladas, onde o engenheiro civil não conversava com o ambiental, não conversava com o psicólogo, não se conectavam, né? Na engenharia civil, o arquiteto e o engenheiro civil tinham uma briga ali e mais ou menos se encontravam somente na obra, né? Uhum. Na construção civil, em outros lugares, nunca. Mas a gente chegou num momento onde estes profissionais que têm o conhecimento técnico sobre aquilo, cada vez mais estão sendo ouvidos pela dor. Quando citou ali alguns colegas de institutos importantes, a gente pode falar abertamente que o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS está lá há 70 anos. Pois é, e foi por muitos e muitos e muitos anos, se não o é hoje, considerado o melhor instituto de pesquisas hidráulicas do país. E não foi escutado por muitos tempos. O engenheiro é alguém que é talhado, criado e até de uma forma meio dura, muitas vezes, para ter um olhar de segurança. Como é que eu faço aquilo com a margem de segurança? O que se fez com o tempo? Para que tu tenha uma economia naquele local, se diminuiu a espessura da camada de asfalto, se diminuiu a espessura da parede. A gente foi fazendo escolhas econômicas innecessárias, que nós não precisamos fazer uma edificação com um pilar de 1,5 metro. Sim, ninguém rasga dinheiro, né? Ninguém rasga dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, onde fica esse equilíbrio? E aí vem na multiprofissionalidade que eu tinha dito, né? Como é que a gente conecta este profissional com outro e com outro? Como é que eu conecto aquele grande vão que o arquiteto gosta de fazer com a segurança? E tá tudo certo, cada um com seu olhar. Mas até que ponto a gente consegue espremer esse investimento para que ele deixe de ser necessário e eu deixe de ter olhar técnico? Né? Então, eu acho que esse nosso, de novo, grandes catástrofes na nossa vida pessoal, profissional e na nossa sociedade precisam servir para reflexão, mas, de novo, eu vou fazer agora a oração. Reflexão prevê ação. Então, não basta eu refletir. A reflexão é refletir com ação. Então, não basta nós dizermos que foi horrível, nós nos reacomodamos, o nosso psicológico se reacomoda e eu faço nada. Então, de novo, eu acho que a gente precisa conectar essas áreas, mas, de fato, ter mudanças para que na nossa história nós escrevamos
que na enchente de 42 foi aquele horror, que agora teve tudo isso, e o que nós mudamos de fato a partir disso, para não ficar que nem o Covid, né? No Covid todo mundo ficou mais bacana, mais solidário, mais tranquilo, veio a vacina, o Covid deixou, ou está deixando de ser uma doença letal, e essa bondade toda, e essa empatia toda, ficou no Covid, ficou só lá? Esse é o ponto. Sabe quando, porque por isso que eu admiro tanto a Roberta Vargas, que é a presidente do Instituto Colo de Mãe, porque ela é uma mãe atípica. É isso uma realidade duríssima como mãe, né, que envolve... E que quando ela começou a cuidar do Theo, ela começou a ver e ela foi aprendendo como é que ela fazia para ter recursos com o plano, recursos de poder fazer todas as terapias que o filho dela necessita. E a partir daí ela começou a compartilhar as coisas com outras mães e começou fazendo um grupo de WhatsApp. E aí, quando viu, tinham 700 mães que ela estava ajudando, né, e realmente dando suporte e juntas, porque tem muitas mães que cometem suicídio, 80% das mulheres que são mães de autistas são abandonadas. Então, são números bem alarmantes. E aí ela começa a fazer. E na catástrofe teve isso, assim, tu chegava ali para estacionar no Instituto, tinha muitos carros, muitas pessoas, muitas doações, porque realmente foi um momento que todas as pessoas se sensibilizaram. País inteiro, o mundo inteiro. Só que agora normalizou, entre aspas. Porque, na verdade, o que aconteceu é isso. As águas baixaram e a cidade começa a se movimentar. O aeroporto vai se reconstruir. E aí, para o aeroporto, tem um olhar porque precisa, senão a nossa cidade não movimenta, a economia não movimenta. Mas nós temos atitudes para incorporar, fazer diferença. E esse eu acho que é o grande ponto de o que nós precisamos como comportamento, como cidadãos, como instituições, qual é o papel das universidades, qual é o papel do professor, qual é o papel dos engenheiros. Né? E porque é isso, eu dou aula no curso de pós de engenharia de segurança. E mesmo daí a gente falando que são profissionais que estão buscando a engenharia de segurança, muitas vezes não tem realmente a crença. Às vezes eu estou buscando ali para eu poder ter uma titulação, para eu poder... Mas essa consciência, essa ação né, ela tá faltando. Então, qual é o papel, né, de você? Eu acho que eu sempre chamo as pessoas, porque hoje vocês ocupam, e não é à toa que vocês estão em posição de direção. É porque vocês têm características e têm essa atitude que realmente de responsabiliza a ação. E então, eu acho que tem a atitude de vocês. E o que as instituições podem fazer? Eu vou dar um exemplo, e eu estou trazendo isso nas falas desde que aconteceu a calamidade. A gente tem um costume e eu sempre coloco a gente para não identificar o agente de que é o responsável por isso, de delegar aquilo que deveria ser de nossa responsabilidade e de nossa participação. Como eu disse aqui no início, quando eu fui me descrever, eu estou em Esteio, morando em Esteio há cerca de 27 anos. Né? Eu trabalho no meio da construção civil. A gente tem uma pequena construtora familiar já há bastante tempo. E na nossa cidade, que eu comecei a chamar de minha, né? Porque a gente também tem que resgatar o sentimento de pertencimento que a gente não tem. A gente sempre fala, por exemplo, o conselho precisa de um representante em tal local. Aí eu falo para o colega, mas colega, tu é o conselho. A gente é o conselho. Eu me vejo parte daquilo, mas sempre tem que delegar a outro. Não, mas é diferente quando tu vem. Não, eu vou para te prestigiar e prestigiar a todos nós. Mas sempre tem essa coisa de que a gente parece que não se sente parte daquilo. Isso eu acho que é um ponto que as pessoas têm que se enxergar assim. Eu, morando em Esteio, eu vi que é uma cidade muito complexa. É o menor município em área do Rio Grande do Sul, tem cerca de 27 quilômetros² de extensão territorial, entre os 497 municípios. Tem mais de 80 mil habitantes, ou seja, é uma cidade extremamente concentrada da questão da população, ou seja, se ela vai crescer, ela tem que crescer verticalmente. E a gente começou a ver essa questão da responsabilidade de construir numa cidade que tem esse gargalo na questão ali da extensão. Onde é que eu quero chegar com isso? Eu pensei, eu vou participar, inclusive, para depois a gente, enquanto
residente da cidade, enquanto empreendedor, não se sentir culpado de estar fazendo aquilo que a gente faz do nosso dia a dia. Então, por isso que eu fui participar desses conselhos municipais, para tentar dar um retorno daquilo que eu aprendi, daquilo que eu tenho como profissão, para melhorar a cidade que eu moro e não delegar ao prefeito, ao vereador, que resolva por mim. Eu acho que isso tem que ser a primeira virada de chave. E a questão do plano diretor, à época, eu falei para o prefeito, que ainda é o mesmo de hoje, algo que eu achei que eu nunca ia acontecer, porque eu falei em tom de muito alarmista. Eu disse, você tem que gravar toda uma região da nossa cidade, porque senão vai acontecer como muitos bairros de Canoas, e se tu tem duas escolhas, ou vai te indispor com o empreendedor que quiser ali construir, e não importa qual, lembrem qual era a atividade que eu faço parte. Então, proibindo que se construa ali, tu tem duas escolhas, vai se indispor com o empreendedor ou tu vai tirar as pessoas de barco dali. Mas eu falei isso como algo nunca pensado na nossa cidade. Sim. E 15 anos depois, isso aconteceu na nossa cidade, no bairro muito próximo a essa área que ele ouviu e ele não fez isso. Então, ele ouviu... Né? E foi ouviu a área técnica. Ouviu a área que técnica, bom. porque senão a gente realmente não teria só a questão de tirar as pessoas do barco, como teríamos talvez algo pior. Também eu vejo que a gente tem que ouvir as pessoas mais simples. Eu sempre defendi a participação das pessoas mais simples na construção das cidades, nas decisões. Ou seja, não adianta eu atropelar as pessoas que estão ali para dar a sua contribuição se elas não entendem nada de índice construtivo, de recuo e afastamento. Eu não faço ideia do que é isso, mas ela tem uma informação que para nós vale muito. Sabe onde foi a altura do rio quando não tem nada escrito em lugar nenhum, mas ele tem a vivência que a gente não tem. Então, eu acho que essa mistura, esse olhar, é o que a gente precisa. As pessoas agora, elas estão prontas para participar. Falta elas terem oportunidade. E já teve uma viradinha de chave essa semana aqui na capital, não estou fazendo propaganda, mas eu gostei muito de estar numa mesa apresentando um plano de mapeamento dos riscos aqui de Porto Alegre e tinha duas pessoas extremamente simples que representando as regiões mais atingidas de Porto Alegre na calamidade. E eu disse para uma delas, na tua fala, lembra de dizer que tu quer o apoio de todos que estão aqui à mesa. Porque é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ouvir onde o sapato aperta de quem realmente está lá e foi diretamente atingido, do que aquele que não foi. Eu acho que a gente tem que agora voltar todo o nosso conhecimento, toda a nossa energia, toda a nossa fé e ação para quem realmente hoje precisa. E essa mistura da engenharia, dos conselhos, e não só do CREA, de todos os conselhos, conselho de psicologia, de arquitetura e urbanismo, nosso, da medicina, da administração. Gente, eu acho que as pessoas elas ficaram tão desamparadas com tudo que aconteceu que é impossível que a gente aqui não faça essa ajuda, porque o pessoal de fora entende que a gente ainda precisa de ajuda, mas parece que aqui a gente acha que a página virou, e ela ainda não virou. E ela vai demorar muito para virar, na verdade. Eu acho. Basta nós circularmos nas regiões que foram atingidas, tu percebes, assim, talvez nos lugares muito mais carentes, onde a pessoa não tem uma outra escolha de estar, ela retornou naquela condição que já era ruim que ela tinha, mas que agora piorou, mas ela se adaptou. Nas regiões não tão carentes assim, tu passa, tem ruas inteiras, tem uma casa. No bairro que eu moro tem uma rua, chega a ter rua, a minha rua tem 8 casas. E das 8 casas ninguém tá morando ainda. Meu Deus. Porque as pessoas ainda não conseguiram dar essa volta. Querer voltar para aquele lugar ali, né? Pessoas que moram a vida toda lá, né? Eu moro há 20 anos no mesmo lugar. Então, esse voltar, ele tem sutilezas em tudo isso, né? Mas eu queria fazer dois ganchos da tua fala, se tu me permites. Claro. Uma dessa de ouvir as pessoas que conhecem, eu chamo isso aí de estatística subjetiva. Porque as pessoas estão ali, elas sabem, não está mapeado isso. Uhum. Mas é mais ou menos como aquele agricultor que conhece o comportamento dos tempos. O pescador isso. Que conhece o comportamento dos mares, isso. Né? É a estatística subjetiva, ela não está ali.
quantificável como nós, engenheiros, somos mais acostumados a fazer, mas ela é muito mais o do psicólogo, o subjetivo, né? E aí, mas indo contra essa subjetividade, porque eu entendo ela altamente necessária, e fico feliz tu dizendo que as pessoas também estão participando, o que tu falava sobre o aeroporto. Lá no aeroporto, na obra nova, na reconstrução, não tem subjetividade. Tem técnicos dizendo o que tem que ser feito. Tem engenheiros de diversas áreas atuando. A pista de aeroporto é uma coisa extremamente complexa, porque um avião é algo com uma carga imensa que pousa num lugar sobre poucas rodas. Então, é diferente de um veículo que circula numa rodovia, mesmo um caminhão com uma carga grande, mas ele não tem o choque, né, com a pista. Então, é uma obra extremamente complexa e que não pode, na hora do pouso, quebrar o trem de pouso e ter uma catástrofe para dizer, opa! Então, não tem nada de subjetividade. Tem muita objetividade ali, né? Então, de novo, essa questão do aeroporto, que é muito, muito sensível para todos nós, porque muda toda a nossa economia, mexeu na questão do turismo na nossa região aqui da Serra, mexeu em muito, né? Ele precisa ser reconstruído rápido, só que rápido e de forma segura, com todas as variáveis e com todos os níveis de segurança que nós precisamos para aquela obra extremamente complexa. E aí aqui vem o meu elogio à presidente da Fraport, né, que eu assisti numa situação onde as pessoas estavam fazendo toda uma entrevista com ela e tu via que tinha uma pressão para que ela desse o prazo, para que ela falasse, mas quando que vai ficar pronto? Mas quando? E o tempo inteiro ela dizendo, eu não posso dar essa data. Indeterminado. Para que eu possa, eu só vou poder dizer algo no momento que eu tiver todas as informações de segurança. A data é técnica, já. A data é técnica. A data é técnica. E aí a gente vê, e esse é um outro ponto, que às vezes as pessoas, principalmente quem está à frente de posições de liderança, preocupadas em serem agradáveis, preocupadas em respostas politizadas, e porque senão a gente distorce também a política, né? E é uma coisa politizada, e aí tu vai falando, vai jogando para a torcida. E naquele momento eu me lembro que daí teve uma hora que alguém fez uma pergunta e estava levando, e ela voltou e ela disse, não foi isso que eu disse. Com uma firmeza e podendo colocar, nós vamos fazer todos os estudos necessários, nós somos os mais interessados para que volte, porque desde que eles assumiram, eles pegaram pandemia e essa catástrofe, mas realmente ter essa posição baseada na técnica. Isso que é importante quando nós estamos falando de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de carreiras, é a gente poder compreender que nós temos sempre que considerar o fator humano. O fator humano é o fator essencial, só que o fator humano ele não existe se não houver também os recursos de existência, os recursos técnicos, os recursos financeiros, e é nessa integração que a gente precisa estar trabalhando. Nós estamos já nos encaminhando, já passou o tempo, voou. Voou, hein? Que rápido. Não deu pra ver, hein? A gente tem o cronômetro. A gente aqui, pode pedir bisa, não? Pode. Porque realmente eu estava aqui, né, com muitas coisas para perguntar para vocês, porque o que para mim é muito importante congruência e coerência. Eu estava numa situação esse dia perguntar o que um líder, né, precisa ter. E aí as pessoas começaram a trazer várias características e eu respondi. Para mim, uma delas que é fundamental é congruência. É a pessoa realmente ela ser congruente entre o que ela diz e o que ela faz. E aí eu acompanho vocês. Né? Eu lembro que quando nós tivemos agora um episódio da morte de um professor, sim. E aí eu estava escutando a rádio e daqui a pouco a Nancy estava lá. Ai, então, assim, isso mostra realmente esse compromisso, com... eu estou fazendo as atividades, eu vivo, eu tenho as minhas sensibilidades. Eu larguei tudo pro alto e fui para Santa Maria lá. Então, assim, a congruência entre aquilo que a gente fala e o que a gente faz. Gente, para terminar, a lógica desse programa é sempre pedir para vocês que são líderes, que são pessoas inspiradoras, que são pessoas que têm a coragem de não ficar só na corneta, né? E é português, claro, porque a gente vê muitas pessoas que eu brinco são que nem técnico de futebol,
Porque todo mundo sabe dizer o que era melhor. A vontade que tem. Então assume lá o time agora e faz jogar. Isso. Boa. E eu acho que a gente precisa sair dessa postura de ficar corneteando e vir mais para o jogo. Vamos jogar junto. Então, o que vocês poderiam dizer como um conselho, uma dica para as pessoas que estão nos acompanhando se encorajarem um pouco mais e saírem dessa postura, dessa crítica, que é uma crítica que só aponta o dedo, para serem pessoas mais envolvidas com a missão da gente viver melhor a vida e reconstruir? Vamos lá! Algumas dicas do coração. Então, vou lá, pode ser eu, não tem problema nenhum, né? Eu acho assim, Jaque, nós já falamos sobre isso, eu acho, em outro momento, eu e tu, que para mim, inspiração é... Para mim, não, tem diversos autores que falam sobre isso. Inspiração é 10% inspiração e 90% transpiração. Então, assim, nós não inspiramos ninguém se aquelas pessoas que estão junto a ti não te percebem como alguém inspirador. Vamos esclarecer mais isso, né? Não basta eu querer falar para os meus times que eles têm que estar inspirados se na hora que nós precisamos estar juntos, eu não estou. Então, de novo, engajamento vem de estar engajado, né? Não existe eu querer engajar pessoas sem que eu esteja engajado. Então, bom, eu desejo ter um time que, sim, eu tive o privilégio, contando muito rapidamente agora, de nos últimos 3 anos ganhar 2 prêmios de inspiração. Que legal. E eu fiquei muito feliz, muito feliz. Eu ganhei um prêmio... Inspira mesmo. É verdade. Eu não sei, mas eu ganhei um prêmio de inspiração de uma menina que foi minha aluna, porque eu, como a Jaque bem disse, eu sou licenciado em matemática, sou engenheiro civil, então eu também dei aula em escola, e eu chorei no momento, foi muito bacana para mim, foi uma coisa que me realizou muito. Eu ganhei um prêmio ao estar trabalhando numa instituição de ensino, não era no Grupo Neftec, em outra instituição, de uma menina que tinha sido minha aluna no 7º ano do ensino fundamental, e ela virou engenheira civil e quis ir me dar esse prêmio porque eu tinha inspirado ela a ser engenheira civil. E ela era coordenadora de curso, minha colega, gente, nesse momento. Que orgulho. E aí viram umas chaves assim que tu diz, nossa! E o segundo, um ano e pouco depois, nós tínhamos um projeto nacional de engajamento, de transformação de sistemas e de diversas coisas na instituição de ensino que eu estava trabalhando, e teve um prêmio Inspiração para essa mudança desses temas de projetos. A instituição tinha sido trocada por um grupo educacional maior, tinha comprado. E eu ganhei de novo o prêmio Inspiração das equipes que estavam trabalhando para essa mudança. Que legal. E eu disse... Aquilo que nós falamos antes, eu nem tinha me dado conta que eu inspirava pessoas. E eu fui refletir por quê. E eu acho que é isso. É as pessoas entenderem que tu está com aquele propósito daquilo que tu está fazendo. Só que daí é tão bom tu fazer aquilo com propósito que para ti vira natural. E aí as pessoas se engajaram porque te sentiram engajado. Mas é quase que um olhar egoísta. Porque se tu te engaja, é bom para ti. Que bom que fique bom para a equipe. Que legal. É que o altruísmo, quando a gente olha autores de psicologia, o altruísmo ele é um dos fatores que realmente traz esse sentido de pertencimento. E o altruísmo ele é bom para os outros, mas ele é bom para o indivíduo. Novamente, eu comecei aqui agradecendo o convite. E eu novamente agradeço o convite. E eu agora vou agregar mais uma palavra que eu aprendi com a Jaque, que eu sou uma pessoa extremamente congruente. E o Eduardo passa a ser uma das minhas inspirações. Legal, é recíproca essa inspiração. É muito bacana, é muito bacana. Eu acho que é isso. A gente fazer as coisas com o propósito, com coerência, né? E buscar e ver os resultados, seja não diretamente para a gente. Isso. Mas indiretamente, né? Não adianta nada só eu vencer, só eu sair vitoriosa. Eu acho que quando as pessoas se sentem parte daquilo que faz e a gente tem uma responsabilidade de mudar um pouco a vida das pessoas, isso para mim é uma responsabilidade gigante. E eu sou sempre extremamente grata a todas as pessoas que estendem a mão umas às outras. Eu venho de uma criação de uma mãe solo, com uma dificuldade de criar filhos e de criar filhos que também não foram dela, e um exemplo em casa de que tu nunca esquece quem algum dia te ajudou de alguma maneira, seja a mais simples e a mais modesta. Então eu trago essa questão da gratidão de uma escala muito forte para mim.
Então, as pessoas que me ajudam de alguma maneira, elas sempre têm um lugar cativo no meu coração. Então, eu agradeço demais a gentileza de estar aqui e que a gente possa continuar trocando experiências, aprendendo, Jaque. Tu tem uma energia... O Alexandre tu é um cara de sorte. São 2 queridos, né? A Dani também. Então, gente, o Felipe que está aqui nesse sábado também aí de coração. E o teu marido também, né? Vamos botar os também. maridos aí, né? Vamos botar os parceiros. Mas olha, é isso. Eu acho que a vida traz a gente para uma roda. Sim. E a gente está nessa roda e essa roda tem que ter essa energia. É que essa roda da sinergia, ela é boa, né? Aquele sábado à tarde que tu falou, puxa, o sábado à tarde, olha que coisa boa, que sábado à tarde bom, hein? Eu queria trazer o marido, mas ele disse, alguém tem que torcer para a mulherada. Então ele ficou em casa torcendo para a mulherada. E assim, a Jaque tinha me perguntado essa questão do desafio, né? Eu respondi tanto a pergunta, por que o CREA, no tempo que ele tem de existência, demorou tanto para ter uma mulher como presidente? Eu disse que ele não estava maduro o suficiente. Assim como a gente. A gente tem que, né, amadurecer na nossa vida, passar por dificuldades. E eu acho que é isso. Então, tem espaço para todo mundo. A mulher não quer dominar. Toda vez que eu vejo um colega dizendo as mulheres vão dominar, eu digo, dá muito trabalho. A gente tem que dividir a tarefa. Isso. Então, independente das meninas, eu sempre tento falar sorrindo. A Jaque, o Eduardo, o Alexandre tem um semblante leve. A vida já é pesada demais. Os nossos desafios, às vezes, são pesados demais. A gente tem que motivar na fala. Não adianta eu dizer que a engenharia é uma coisa bacana se eu não transmito isso, sabe? Então, eu acho que a gente tem que motivar essa galera jovem, motivar a galera que não é tão jovem, ainda continuar motivada. E é isso. Eu acho que cada um aí está nessa engrenagem que é a nossa engenharia, que ela é dura, mas tem gente aqui de um coração gigante aí para acolher todo mundo. Já que eu acho que esse bate-papo de cozinha nunca ia acabar, mas eu só quero puxar 2 ganchinhos do que tu falasse, porque não vai acabar mais, não dá. Tá tão bom que não vai acabar. Né? É a réplica, né? Tu falou 2 coisas ali também que eu gosto muito, quer dizer assim, eu gosto de estar no coletivo, eu gosto que os outros brilhem junto, e eu vou usar um bordão que pra mim ele não é bordão, ele é de vida, que é assim, constelação brilha mais que estrela. Ponto, ninguém discute isso. Né? E a segunda, não é? Fechado. Né? Constelação brilha mais que estrela, não dá pra discutir isso. E a outra coisa que eu falei pra um colega há pouco tempo que tinha um pouco mais de dificuldade de trabalhar no coletivo, eu disse assim, pensa mais como esporte, esse colega era da área do esporte, pensa mais não como esporte individual, uma luta, por exemplo, um judô, né? Um taekwondo, onde só tu ganha, e pensa no futebol e no vôlei, onde se a equipe ganhar, todos ganham. Mas, eu acho que esse é um ponto. Esses dias eu fui pra rádio, porque eu sou colunista na Band News também, nas segundas-feiras com a coluna Carreira em Foco, e aí então, o tema era o que as Olimpíadas imitam da vida. E aí as pessoas trazem muitos esportes coletivos, mas quando a gente olha esportes de excelência individual, quem está ali fazendo é a pessoa, mas aquela pessoa não está ali sozinha. Isso. Tem o treinador, tem uma equipe, tem todo. Então, ele aponta só. Para que a gente possa ter excelência, não tem como jogar sozinho. Isso aí. Gente, esse ai, que graça. Olha que lindo. O Mendes que conecta. Ai, que graça, olha. Lindo. É uma forma, tem as fotinhos aqui, né, e é uma forma da gente, de eu poder agradecer vocês esse tempo, essa gentileza, é um mimo, e realmente que a gente possa estar aqui. Nós estamos encerrando. Obrigada. Que pena. Não, mas a minha meta é fazer que nem no Fantástico, que se tiver 3 gols, pede música. Aí eu vou botar a meta de ter Topamos, hein? Topamos. Fazer botar essa meta também. Ó, quem repetir 3, a gente vem aqui e pede música. Legal. Mas, pessoal, obrigada. Obrigada a ti. Obrigada a quem esteve conosco. Eu vou reforçar aqui o pedido do apoio ao Instituto Colo de Mãe, que vem para essa nova etapa, uma etapa de sequência e frequência. Não é uma etapa, tomara Deus, de picos, mas uma etapa da gente fazer o dia a dia. Porque a gente fazer o dia a dia exige muito, com excelência, com sequência e frequência. E também peço para que vocês possam estar compartilhando esse podcast. Esse podcast é uma iniciativa minha e que eu também preciso que vocês divulguem para que a gente possa estar fazendo chegar nas pessoas, para que possa ter sustentabilidade, venha ter os patrocínios, venha ter pessoas que a gente possa estar levando adiante ideias motivadoras, pessoas, enfim, a gente poder realmente fazer
buscar mais sinergia, buscar que a nossa constelação, que mais pessoas possam estar brilhando e ter uma melhor vida. Obrigada a vocês e obrigada a quem está nos acompanhando e até o próximo episódio. Até lá.